caros ouvintes da Rádio Gazeta. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no programa Ter Saúde, né? Terça-feira é sempre uma honra, um prazer estarmos juntos, conectados, podendo levar a boa informação da saúde para aquelas pessoas que nos acompanham, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, né, Selminha, que estamos transmitindo hoje, e também pela nossa frequência 104.9. Hoje estamos novamente aqui com a bancada repleta de pessoas bacanas, que eu vou convidar para nos dar o boa tarde. Vamos começar primeiro por ela, né? A nossa querida Selminha, que está aqui conosco. Apresentação Selminha. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, João, Edson Oliveira, que está aqui nos acompanhando. E quero dar boas-vindas a todos vocês que estão em casa nos escutando. Você que queira pedir uma opinião, pedir uma ajuda, faça sua pergunta aqui na Rádio Gazeta FM. O número da Gazeta é 92517039. 92517039. Então ligue para a Gazeta que o Dr. Rafael e João vai responder. Ok? Muito obrigada a todos aí que estão nos acompanhando. Vamos agora chamar ele, né, que mais uma vez está aqui no nosso programa, João, né, que é estudante de medicina da Escola Baiana, do 12º semestre, já vai ser colega médico. Então, João, dê as boas-vindas aí ao pessoal que está aqui nos ouvindo. Rafa, obrigado Selminha, Edson, boa tarde a todo mundo, feliz de estar aqui de novo, poder falar um pouquinho de saúde com vocês. E não podemos também deixar de falar do nosso romântico, né, apaixonado aqui, Edson Oliveira. Fala, gente bonita, boa noite. Tá aqui o locutor do Seu Fora de Amor, né? Momentos de amor. Nossa, como você é romântico. Edson fala com essa voz dele de locutor, né? Aí quebra a minha voz, Edson. Desse jeito, aí fica complicado. Doutor Francisco, a voz é a verdade. Mas, Selminha, vamos então dar início ao nosso programa. Você hoje vai falar o tema, né? Que nós vamos bater o nosso papo e vamos esperar também os ouvintes entrarem em contato para que a gente possa estar tirando as dúvidas. Isso mesmo, doutor Rafael. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? Então, fica registrado aqui, 8 de abril. Estamos, né, em 2025. Então, doutor Rafael, me explica para todos nós que estamos aqui na Rádio Gazeta, a você ouvinte que está em casa, doutor Rafael vai explicar qual o objetivo, doutor Rafael, o Dia Mundial da Saúde. Olha, essa pergunta é excelente, Selminha. E o dia mesmo em si é o dia 7, tá certo? Só para a gente deixar claro. É um dia importantíssimo porque ele marca realmente um direito que todo cidadão tem, né, que é a saúde. Então, quando a gente fala em saúde, a gente não está falando simplesmente em a pessoa não apresentar doença, sendo saúde como um sinônimo de ausência de doença. Quando a gente fala no conceito mais ampliado, a gente fala em um pleno bem-estar geral, né, que envolve aspectos do biopsicossocial. Então, quando a gente pergunta para uma pessoa, você tem saúde? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente só chega perguntando se a pessoa é uma pessoa, entre aspas, saudável, né? Uma pessoa que não tem doença. Ou seja, eu sou um hipertenso, eu não tenho saúde, vamos imaginar isso, ou eu não tenho nenhuma doença, eu tenho saúde. E isso não é uma verdade, né? Nós precisamos realmente estar refletindo, ampliando essas nossas ideias, esses nossos conceitos, porque saúde é um bem-estar pessoal que envolve vários fatores, tá entendendo? Então, assim, a pessoa, ela tem que ter uma percepção, porque a pessoa pode ter sua pressão ali, mas está usando os seus remédios direitinho, está controlado. Então, é importante que a gente amplie e justamente mostrar um direito, né, que veio, principalmente no nosso país, conquistado por batalhas, né, por lutas. Então, antigamente, se a gente for olhar pessoas mais velhas, aqui na nossa região, no nosso contexto, quantas pessoas a gente não vai ver
que fala bem assim, olha, eu não tinha acesso ao médico, né? Para achar um médico eu tinha que viajar quilômetros para poder ser um atendimento. E hoje a gente tem um atendimento assim de tanta qualidade, de forma acessível, gratuita, pelo Sistema Único de Saúde, que envolve participação do povo, né? Estamos tendo momentos de conferências de saúde no nosso país, que é importante a gente reforçar. Então é uma data que marca um cuidado ampliado. E isso nós precisamos realmente valorizar, né, João? Então, qual é a sua opinião aí? Com certeza, Rafa. Acho que todas essas datas, esses dias mundiais de alguma coisa, ou um mês de conscientização sobre alguma coisa, vem para lembrar a população de algo. Então, tornar evidente algum assunto, algum tema específico. Por exemplo, o Edson acabou de me lembrar aqui, eu tinha visto isso também, que hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Hoje. Isso. E ontem, como Dia Mundial da Saúde, todos os dias que tem assim alguma mensagem é com o objetivo de nós, como população, como sistema de saúde, as esferas governamentais, todos possam refletir um pouco sobre o tema e pensar como que está a sua saúde, o que você está fazendo em relação a ela, como você pode melhorar o seu cuidado e todas essas questões dentro desse conceito, falando especificamente do Dia da Saúde, que a Rafa falou do conceito ampliado de saúde, de todas as coisas que permeiam o nosso bem-estar, não só a presença ou a ausência de doenças. Esse é um modelo antigo que já caiu faz tempo. Agora a gente pensa num bem-estar muito mais completo da pessoa. É um alarme de uma prevenção, né? Para todos ficar atentos, mais ou menos isso. Exato, ficar atento ao cuidado e também assim, Selminha, lembrar sempre, né, da importância disso nas nossas vidas, porque a saúde ela realmente nos movimenta. Uma pessoa que está com um estado de saúde comprometido, ela vai estar realmente com certas demandas que não vai conseguir fazer às vezes funções habituais. Então, precisa ser uma conscientização de que é importante nós nos cuidarmos mesmo não estando doentes. E é muito ruim quando a gente só vai valorizar a saúde quando a gente perde. Então, valorizar quando a gente consegue aproveitar os momentos da nossa vida e quando a gente consegue fazer as coisas que nos dão vontade e não estamos sendo impedidos por falta de saúde. Então, é um dia importante para lembrar disso. Perfeito. E também, eu gosto sempre de falar, valorizar os profissionais, né? Então é um dia que também a gente tem que reconhecer o papel dessas pessoas, né? Que estão ali no dia a dia, muitas vezes extraindo, né, o leite da pedra, a gente pode dizer assim, que é realmente retirar, né, com recursos mínimos para poder fazer uma saúde de qualidade, garantindo o acesso, garantindo o medicamento, garantindo o tratamento. Então a gente parabeniza também todos os colegas, né, que se dedicam seus dias para poder tratar e acompanhar essas pessoas, garantindo a saúde. É isso aí. Tá de parabéns vocês, né, por dar essa oportunidade aqui à Rádio Gazeta. Vamos falar também sobre a menopausa, né, que é um tema muito também de muita importância, né, que hoje as mulheres têm muitas dúvidas sobre isso. Então, eu queria que o Dr. Rafael e João, né, que eles orientassem a gente sobre esse período da menopausa com a mulher. Então, eu queria fazer uma pergunta a João, a partir de qual idade começa a menopausa? Essa é uma ótima pergunta, até porque a resposta, como muitas respostas que a gente já dá aqui, depende, varia, não tem uma idade fixa. Inclusive, acho que é importante, se o tema for menopausa, a gente começar definindo menopausa. Começar falando primeiro o que significa a palavra menopausa. Quando a gente fala de menopausa, a gente já está falando da mulher que finalizou a sua vida reprodutiva. E por isso, o marco da menopausa é depois de um ano completo sem menstruação, em amenorreia, como a gente chama. Então, quando a mulher já está na menopausa, ela já passou um ano inteiro sem menstruar. E aí, a gente consegue dar o diagnóstico, consegue cravar, essa mulher já está na menopausa. O período que geralmente a gente chama, estou entrando em menopausa, esse período a gente chama de climatério. E é o climatério que é marcado pelo processo de finalizar a vida reprodutiva da mulher, e aí que começam todas as alterações que a gente conhece da menopausa. Para, assim, depois de um ano de climatério, um ano completamente sem a presença da menstruação, aí a gente consegue afirmar que aquela mulher já entrou na menopausa.
E esse período do climatério é onde acontecem as principais mudanças, os principais sintomas, que é todas essas coisas que a gente geralmente ouve falar e comenta da menopausa. Em relação à idade, não tem uma idade específica para começar, existe uma idade média. Geralmente é em torno dos 50, 51 anos, é onde a gente começa a ver na maioria das mulheres a entrada no climatério e depois o período da menopausa. Mas pode acontecer antes, pode acontecer um pouco depois. Para a gente chamar de menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura, a menopausa precoce ela seria antes dos 40 anos. Então, a partir ali de 40, 45 anos, se tiver 46, 47, começar a ter os sintomas do climatério, a gente já pensa que está entrando num processo fisiológico, natural mesmo, daquela mulher de parar de menstruar e, consequentemente, acabar com a vida reprodutiva. Recentemente eu vi um caso de uma mulher que entrou numa menopausa precoce, que ela pensou que estava grávida. Quando ela veio perceber que ela foi diagnosticada, isso, ela estava na menopausa, então ela praticamente perdeu, que ela não poderia mais ter filho, porque foi precoce. Então é uma situação rara, né, de acontecer isso. Não é exatamente tão raro, porque quando a gente fala da insuficiência ovariana, então da menopausa, a gente está pensando literalmente na perda dos folículos, que é a estrutura reprodutora da mulher. Então são os óvulos, que o ovário libera todo mês ali quando ela vai menstruar. E as mulheres começam a perder esses óvulos desde o início da vida, desde que nascem. Elas nascem com todos os óvulos que elas vão ter até o resto da vida, e a cada mês elas vão perdendo mais e mais óvulos. Se eu não me engano, né, Rafa, acho que na vida, assim quando o feto nasce com cerca de 300 mil óvulos, e aí vai perdendo eles ao longo da vida. Que vai, né, tendo a ovulação. Isso, então quando não tem mais óvulo suficiente, a mulher não vai mais ovular, consequentemente ela não vai mais ter a possibilidade de engravidar de forma natural, e também não vai mais ter todo o ciclo reprodutivo e o ciclo menstrual dela. Legal. E eu quero falar aqui também a você, mulher que está nos ouvindo, você dona de casa que está com a Rádio Gazeta ligada, mande sua pergunta, né, que nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Rafael e João, e ele responderá todas as suas dúvidas. O que faz, né? Quando a mulher fuma, ela também prejudica a saúde dela nesse período da menopausa? Vamos falar, porque é importante a gente realmente definir fatores que contribuem, né, para poder ter uma certa piora dos casos, né, e consequentemente da saúde em si. O tabagismo, ele é realmente uma droga, tá certo? Então a gente precisa dizer, porque a gente sabe, a própria pessoa que faz o uso do cigarro, ela tem plena consciência de que aquilo faz mal. E nós precisamos estar combatendo cada vez mais o hábito tabágico. Antigamente era moda, né? Então era status, a pessoa que fumava cigarro, ela era como um sinal de que tinha um poder aquisitivo elevado, que estava na moda, né? Que estava na onda. E hoje a gente vê que algumas pessoas ainda mantêm esse hábito. Obviamente surgiram outras drogas, né, que acabam tendo, mas todas elas são extremamente danosas para o nosso corpo. Quando a gente fala em tabagismo, a gente pensa imediatamente nos efeitos que vêm para o pulmão, os efeitos pulmonares, que são os mais óbvios, claros. Mas a gente tem que lembrar que o tabagismo, ele hoje em dia já foi se provado que ele afeta diretamente os nossos vasos sanguíneos. Então, o nosso vaso, ele tem o endotélio, que é uma fina película que reveste a parte de dentro do vaso sanguíneo. E o tabagismo acaba lacerando, acaba machucando, porque ele provoca um turbilhonamento que nada mais nada menos é do que uma revolução do sangue que está passando naquelas nossas artérias, naquelas nossas veias. Então, consequentemente, isso favorece naquelas pessoas que têm outros fatores de risco envolvidos, né, a possibilidade de se desenvolver o quê? De desenvolver alterações como, por exemplo, um infarto agudo, uma trombose. Então a gente tem que ficar atento a esses pontos porque são extremamente importantes.
Quando a gente puxa isso para a menopausa, não necessariamente existe uma correlação entre piora de sintomas. Porém, o que a gente tem que saber é que algumas condições trazidas pelo hábito tabágico podem piorar algumas situações que são trazidas pela menopausa. Então, algum quadro, né, que a pessoa fica indisposta, fica com algum quadro de dor que pode vir por conta da deficiência, aumenta a chance do risco cardiovascular ficar maior porque os hormônios das mulheres que são cardioprotetores acabam reduzindo. Então, já que você está fumando, que é uma coisa que aumenta a possibilidade de você ter, então aumenta consequentemente a taxa de você ter infarto, de ter uma trombose, de ter um derrame, que é um AVC. Então a gente tem sempre que combater o tabagismo, tá certo? Então é uma coisa importante nós falarmos. A sua pergunta foi muito importante, Selminha, e aí eu acho que a nossa resposta é realmente nós devemos evitar ao máximo esse hábito. Hoje temos tratamento para essa condição, um tratamento multidisciplinar, muito importante, né? Nós temos o apoio médico, enfermeiros, psicólogos e várias outras categorias profissionais, uma equipe multi, com tratamento gratuito, ofertado pelo Sistema Único de Saúde, que envolve a terapia de reposição de nicotina, que envolve a prescrição de alguns remédios que vão atuar contra a fissura, que é o desejo. Então a recomendação para você que nos ouve, né, e que tem, né, esse hábito de tabagismo, hoje a gente consegue realmente fazer o acompanhamento para realizar a cessação. Não é um processo fácil, mas é um processo que, muito bem acompanhado, temos desfechos muito positivos na cessação. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal, Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!